aluna, olá aluno, bem-vindo a mais uma aula de Física, aqui pela TV Educação e também pela plataforma Gonçalves Dias. A aula de hoje nós vamos falar sobre temperatura, calor e a sua propagação, ok? Então, muito simples. Na aula de hoje nós vamos começar relembrando as definições, de temperatura e calor e vamos entender como é que esse calor, essa grandeza física, ela vai se propagar. Existem meios de propagação desse calor. Então, essa aqui é uma sequência de 2 aulas sobre esse conteúdo, onde nós vamos falar aí da propagação desse calor, ok? Então vamos lá. Vamos começar aqui conceituando, uma forma de lembrar o que é temperatura e o que é calor, Sabemos que são grandezas diferentes, Temperatura e calor são diferentes, apesar de andarem juntas em algum momento, elas são grandezas físicas distintas, tá ok? Elas se relacionam, mas são diferentes, certo? Então, só para lembrar que temperatura, certo? Ele tem a ver com a agitação molecular. Você que viu a aula sobre temperatura, você deve lembrar que temperatura, o conceito de temperatura é grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas, não é isso? Mede a energia cinética dessas moléculas, ok? Quanto mais agitadas, maior sua temperatura. Quanto menos agitadas, menor é a temperatura, ok? Então a temperatura, o nome temperatura, é o nome que nós damos à consequência desse movimento molecular. É a consequência do movimento das moléculas de um sistema. Ok? Então existe um fenômeno de agitação, de vibração molecular, que nós não conseguimos olhar. Okay? A gente não consegue ver esse movimento, tá certo? O que nós conseguimos perceber é a consequência desse movimento, tá certo? Dessa vibração, dessa tal agitação. Ok? Já calor, certo? Calor, você deve bem lembrar que é energia, certo? Calor é energia em trânsito. Não é isso? Então, calor é energia que vai passar de um sistema para outro, certo? De uma molécula para outra, por exemplo, de um corpo para outro. Então, essa energia em trânsito, porque isso não depende, primeiramente, da vontade dos sistemas, certo? E ela vai nascer graças à diferença de temperatura. Então, quando há um gradiente de temperatura, há uma diferença de temperatura, então nasce essa grandeza, essa energia que nós conhecemos como calor, tá certo? Então, essa é a diferença básica entre eles, tá ok? Temperatura é agitação molecular e calor é energia, tá certo? Então, acho que já deu aí para lembrar, Então, vamos entender como é que acontece essa propagação do calor, essa passagem de energia, certo? Então, nós vamos falar aqui de 3 processos, certo? O processo da condução, o processo da convecção e o processo da irradiação, certo? Então, o calor ele vai se propagar através desses 3 processos, certo? Então, vamos começar aqui com o primeiro processo que nós chamamos de condução. Então, a condução térmica, certo? Bom, gente, então é muito simples o entendimento da condução, certo? A condução térmica, ele é um processo de transmissão de calor que acontece exclusivamente nos sólidos, certo? Mais uma vez, a condução térmica, ele é um processo de condução de calor, de propagação de calor, que acontece, se liga na palavra, exclusivamente. Acontece exclusivamente nos sólidos, certo? Então, a condução
acontece exclusivamente em sólidos. Pronto, certo? Se liga nessa palavrinha. Isso por quê? Por que ela tem que acontecer exclusivamente em sólidos? Porque a condução térmica, ele é um processo de transmissão de calor, de propagação de calor, que vai passar de molécula a molécula, certo? Uma molécula, ela vai entregar o calor para outra, certo? E essa que recebeu vai entregar para outra. E assim isso vai acontecendo em cadeia. Para que isso aconteça, não é, em cadeia, essas moléculas elas têm que estar próximas. Tem que estar bem próximas umas das outras, certo? Então o processo de condução de calor, certo? Por ter essa proximidade, ela tem que acontecer nos sólidos, certo? Nos sólidos, aí nós abrimos um precedentezinho, tá certo? Precedentezinho, porque pode ser que vocês encontrem aí nos livros, né, nas escrituras mais novas, em alguns fluidos, dependendo da viscosidade, aqueles fluidos que são mais viscosos, certo? Nós também podemos ter o processo de transmissão de calor por condução, ok? Então nós utilizamos a palavra exclusivamente em sólidos, tá certo? Mas pode ser que você possa ler por aí que aconteça aí também em fluidos muito viscosos. Essa observação, tá certo? Vocês podem deixar aí. Pode fazer até essa anotação. Tá ok? Então, a condução térmica ela acontece nessa entrega, né, de molécula a molécula. Ok? Então, esse calor ele vai ser entregue aí molécula a molécula. Então, vamos entender como é que acontece. Muito simples. Vamos imaginar este sólido, que seja uma barrazinha, certo? Qualquer, de um material condutor, certo? Tem que ser um material condutor de calor, certo? Então vamos imaginar aqui uma barra de ferro. Então nós vamos aquecer essa barra de ferro em uma das extremidades. Então nós vamos ter aqui o aquecimento, né, de uma barrazinha de ferro. Então vamos imaginar que ele seja aquecido pela extremidade A, caso, ok? Pela extremidade A. Então esse aquecimento, né, que acontece na extremidade A, certo? Nós vamos perceber que na extremidade A temperatura vai aumentar, certo? Ela vai aumentando, mas a gente também consegue perceber que no corpo desse condutor ele não vai acompanhando na mesma sintonia. Isso por quê? Como ele está sendo aquecido pela extremidade A, as moléculas da extremidade A, né, as moléculas que estão aqui próximo a essa extremidade, elas vão começar a se agitar mais, certo? Então essas moléculas aqui, elas vão se agitar, certo? Vão começar um movimento de vibração. Então vão vibrando, certo? Então elas vão vibrando mais intensamente, tá, ok? A consequência disso, logicamente, que é o aumento da temperatura, mas ainda falando, né, aqui de forma microscópica, então essas moléculas elas vão se agitando, vão aumentando a vibração, tá, ok? Esta vibração dessas moléculas que estão nessa extremidade vai contagiando aquelas que são as suas vizinhas, né? Isso por quê? Contagiando de que forma? Se elas vão vibrando, ok? E essas moléculas são muito juntas, elas acabam forçando a vibração daquelas que estão ao seu redor, ok? Justamente por conta do espaço que é muito pequeno. Essas moléculas, lembre-se que é um sólido. No sólido as moléculas estão unidas, estão muito próximas. O movimento, o espaço entre elas é um espaço muito pequeno. O movimento dessas moléculas é muito tímido, certo? Por isso que eles têm aí, dentre todos os estados, o estado sólido é aquele de menor temperatura, justamente por conta da vibração, que é muito pequena. Ok? Então essas moléculas, no momento que elas acabam tendo que aumentar a sua vibração forçadamente, porque eu tenho uma fonte de calor externa, certo? Essa vibração forçada acaba empurrando aquelas moléculas que estão ao seu lado.
E isso vai gerando aí uma reação em cadeia, porque essas que estão ao seu lado também vão aumentar a vibração forçadamente e vai acabar mexendo, né? Vão acabar mexendo naquelas que estão também nas suas vizinhanças. E isso vai acontecendo aí, né? Um movimento de vibração em cadeia, certo? De tal forma que essa energia de vibração, certo? É o que nós chamamos de calor. Então o calor ele vai acabar se propagando de uma extremidade até a outra, né? E isso vai se propagando de A até chegar aqui na extremidade B, certo? Então nós temos aí um fluxo de calor interno a este sólido, justamente por conta dessa vibração forçada que acontece com as moléculas dele, tá, ok? Nós podemos perceber isso da seguinte forma, uma experiência simples. Talvez você já tenha passado por essa experiência e para poder entender o que acontece aqui. Muito simples. Se você pegar uma colher, né, toda de metal, e você levar uma parte dela ao fogo e segurar na outra extremidade, pode ser uma barra de ferro, você vai perceber que depois de um tempo você não vai mais conseguir segurar na extremidade oposta àquela que está em contato com o fogo, certo? Porque o calor ele vai ser transmitido interno a este sólido. É o exemplo que nós estamos colocando aqui. É por isso que na sua casa existem alguns materiais que são levados ao aquecimento, são levados ao fogo, em que o cabo, que é o local em que a gente vai manusear, são feitos de materiais diferentes. Certo? A panela, por exemplo, muitas das vezes o cabo ou é de plástico ou é de madeira, justamente porque, né, com a tentativa, né, de anular a condução térmica. Porque se for do mesmo material que tem que se aquecer, você não vai conseguir segurar. Né? A tampa das panelas, certo? As colheres, os talheres, eles são, né, tem um cabo de material diferente, justamente para que não ocorra o fenômeno da condução e você consiga ali manusear. Ok? Então coloca-se o plástico ou a madeira, que são materiais isolantes. Tá certo? Bom, o que nós vamos perceber aqui com essa condução é que a temperatura da extremidade A, ela nunca será igual à temperatura da extremidade B. Ela sempre será maior, porque é onde está recebendo calor. Certo? Então nós vamos perceber que vai haver aqui, ó, mesmo ele sendo um condutor, as temperaturas serão diferentes. A temperatura na extremidade A, que é onde o calor ele está incidindo, vai ser diferente, vai ser sempre maior do que a do estado B. Tá, ok? A da extremidade B. Bom, então como é que nós conseguimos calcular isso aqui? Isso é muito simples, certo? É bem simples. O que está acontecendo internamente é o que nós chamamos de fluxo, certo? Então as moléculas, elas estão fluindo, né? A energia, desculpa, ela está fluindo da extremidade A para a extremidade B. Então o que acontece é o fluxo, que nós vamos apresentar por esta letrinha aqui, ó, fluxo, vai ser igual o quê? A quantidade de calor, né, que está fluindo, dividido pelo tempo. Vai ter um tempo para ele ir do ponto A até o ponto B, né, da extremidade A para a extremidade B. Então, dividido aqui por ΔT. Então, a nossa primeira relação matemática vai ser essa. O fluxo, né, fluxo de calor, quantidade de calor, vai ser o quê? E o tempo, certo? Intervalo de tempo, né? Que vai levar para que ele passe de um ponto para o outro, tá certo? A unidade que nós vamos trabalhar aqui é muito simples. É a quantidade de calor, calor é dado em joules, e o tempo é segundo, então é joule por segundo, né? Utilizando aí as unidades do sistema internacional. Então, quantidade de calor é joule, o tempo, segundo, então o fluxo de calor é joule por segundo. Uma outra forma também, matemática, de a gente representar essa transmissão por condução que acontece nos sólidos, é também utilizando o fluxo, só que de uma forma mais completa, tá ok? Utilizando uma forma bem mais completa, levando em consideração outros fatores.
Então vamos imaginar aqui o seguinte, certo? Então, vamos imaginar que a gente tem aqui um bloco. Vou desenhar aqui um bloco. Então, um bloco aqui de um material condutor, qualquer, ok? Então, nesse bloco, nós vamos ter o seguinte. Em uma extremidade, né, nós temos a incidência do calor, certo? E este calor ele vai ser transmitido internamente dentro deste bloco e vai sair na outra extremidade. Vamos imaginar uma parede, pronto, uma parede feita de tijolos. Nós temos o tijolo, né, que está na superfície externa do ambiente, e nós temos ali a incidência solar, e nós temos o tijolo que está no ambiente interno, ok? Então vamos imaginar isso. Então o que é que nós vamos ter? O calor incidindo, certo? Em uma extremidade, ele vai conduzir internamente e ele vai sair pela outra extremidade, certo? Ok? O que nós vamos observar é justamente esse fluxo interno, ok? Bom, logicamente que este tijolo, né, este bloco aqui, ele vai ter uma espessura, que nós vamos chamar de espessura E, ok? Vai ser aí a diferença, né, o espaço entre a extremidade externa e a interna, tá ok? Na verdade, ele é representado aqui. Então, essa vai ser a espessura, em que este calor ele vai ter que passar. O tamanho que ele vai ter que passar, né, o caminho que ele vai ter que passar, tá ok? Então, se nós representarmos aqui matematicamente esta situação, vai ser o seguinte, ó. Nós vamos perceber o seguinte, ó, é que o fluxo de calor, primeiramente, ele vai ser diretamente proporcional à área. Quanto maior a área de contato, né, deste bloco com o calor, maior vai ser a quantidade de calor que vai entrar por ele, ok? Muito simples, basta vocês imaginarem aí um quadro pequeno de 1 metro por 1 metro e uma parede de mesmo material, tá certo? Vamos supor que sejam os dois de alumínio, por exemplo. Então, se eles estiverem aí, né, sobre incidência solar, por exemplo, a gente vai perceber o seguinte, é que a parede ela vai se aquecer mais, justamente porque a área é maior, entendeu? Então, os pontos de contato com os raios solares vai ser maior do que um pequeno quadro de 1 metro por 1 metro, né, de 1 metro quadrado. A segunda coisa que a gente vai perceber é o seguinte, é que as temperaturas elas serão diferentes. Se eu pegar aqui, ó, temperatura na extremidade A e temperatura na extremidade B, certo? Levando em consideração o exemplo anterior, as temperaturas sempre serão diferentes. Então, a diferença de temperatura A menos temperatura B, e nós vamos perceber que é inversamente proporcional à espessura. Isso quer dizer o quê, professor? Quanto mais espesso é esse meu bloco, menor será o fluxo de calor, certo? Mais devagar isso vai acontecer, porque o caminho que ele vai percorrer é muito grande. Os casarões, por exemplo, aqui do centro histórico, as paredes elas são muito espessas. Certo? Elas são muito espessas justamente porque na época que foi feito não se tinha tijolos, né, da forma que nós conhecemos hoje. Então era feito de pedra. Então, por conta de ele ser muito espesso, isso acaba por dificultar o processo de condução térmica do calor do lado externo para o lado interno, né, do ambiente externo para o ambiente interno. Okay? Então, por isso que a parede ali dos casarões elas não acabam não se aquecendo. Não a parede interna, por exemplo, ela acaba não se aquecendo. Então, é inversamente proporcional ao fluxo. E para que esteja correto, nós temos que levar em consideração a constante de condutividade térmica, ou seja, o material em questão. Ok? Então, esse K é a constante de condutividade. Então, isso tem a ver com o material. Tá, ok? Então, essas são as duas relações matemáticas. Então, com essas duas relações e com a condução,
nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.